Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos dois ensinamentos. O Evangelho está dividido em duas partes. A primeira, nós vemos a cena, onde o evangelista diz que Jesus, quando se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando a multidão estava passando, ele perguntou o que estava acontecendo e disseram que Jesus Nazareno estava passando por ali. E esse cego ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Veja que essa cena manifesta uma resposta para aquilo que aconteceu na antiguidade, porque a cidade de Jericó é a cidade que o povo eleito adentrou na terra prometida. Quando na antiguidade eles passaram 40 anos ali no deserto e depois, quando foram caminhando para a terra prometida, foi a terra que eles entraram, a cidade de Jericó. Aqui nós vemos algo essencial. Esse cego estava ali perto da cidade de Jericó. Quando Jesus passa, ele grita: Filho de Davi, tende piedade de mim. Veja que aqui esse cego, ele representa o povo eleito. O povo eleito que muitas vezes, cego daquilo que Deus estava realizando em seu meio, eles começam a idealizar coisas segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio idealismo ou as suas próprias fantasias. E ali nós vemos como que aquele povo eleito, quando entra na terra de Jericó, pensam estar entrando na terra prometida. Mas na verdade, a terra prometida por Deus é a eternidade. Essa terra que mana leite e mel. Não uma terra material, mas uma terra espiritual, porque o reino começa já nesta terra. O reino começa na medida em que nós vamos adentrando nessa prática do reino de Deus, na prática dos mandamentos de Deus. Essa é uma realidade que nós precisamos ter consciência, senão nós começamos a se perder diante daquilo que é a nossa própria vida, diante daquilo que é a terra que Deus nos oferece. O cego às portas de Jericó representa que aquele povo cego pelas suas próprias vontades achavam que a terra prometida, o lugar que Deus havia prometido, era esse lugar, essa terra material. Mas não era essa terra material, até porque Moisés, que é o grande libertador, ele não entra nesta terra. E quando ele não entra nessa terra, Deus ele deixa implícito esse ensinamento,
que não era aquela terra que ele havia prometido, mas aquele lugar seria um lugar de passagem. Assim também nós precisamos ter esse cuidado para com a nossa vida, para que a gente não cultive uma cegueira espiritual. Porque a cegueira espiritual ela vem geralmente motivada pelas nossas próprias vontades, motivada pelos nossos próprios desejos, motivada por coisas que muitas vezes nós idealizamos ou fantasiamos. E aí vamos nos tornando cegos espiritualmente, incapazes de contemplar a verdade que Deus nos oferece, que Deus nos apresenta. E aí muitas vezes nós vamos se apegando às coisas materiais e esquecendo que a verdadeira promessa de Deus é uma promessa de realidades espirituais para a nossa vida. A segunda parte do Evangelho, nós vemos justamente a cura desse cego. Mas veja que Jesus Cristo, para curar o mal, curar a consequência do pecado, ele entra sempre num diálogo com a pessoa, como vai acontecer com este cego. O cego vai gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Ou seja, esse cego, ele quer que Jesus ele se compadeça, ele toque o seu próprio sofrimento, aquilo que ele sentia. E essa é a obra de Deus. Deus ele vem nessa obra de empatia e toca a nossa vida, porque ele se compadece dos nossos sofrimentos, da nossa própria realidade existencial. E assim nós vemos como Jesus Cristo vai parar, manda que trouxesse o cego até ele. Quando o cego ele chega perto, Jesus vai perguntar: o que queres que eu faça por ti? É bem claro que o cego ele quer voltar a enxergar, mas a obra de Deus é sempre uma obra de liberdade. Jesus ele pergunta o que aquele cego quer. Jesus ele vai perguntar porque ele quer saber da boca daquele cego o que é o mais importante para ele. E assim ele vai dizer que ele quer enxergar de novo. Ou seja, nós precisamos pedir sempre isso, enxergar novamente, porque muitas vezes, como dizia, nós nos tornamos cegos pelas nossas próprias vontades desordenadas e precisamos estar sempre tirando as escamas dos nossos olhos para nos tornarmos capazes de contemplar a verdadeira terra prometida, de contemplar aquilo que é a obra de salvação na nossa vida, de contemplar aquele que é Jesus, o Filho de Davi, que vem ao nosso encontro, que passa em nossa frente, que convive em nosso meio. E assim nós vamos cada vez mais sendo curados e libertos da cegueira para voltar a enxergar a presença de Deus, a meta final e principalmente enxergar no caminho que Jesus Cristo nos propõe, um verdadeiro caminho de salvação. Por isso que ele vai dizer: a tua fé te salvou, porque aquele cego ele teve uma abertura de fé, uma confiança em Jesus Cristo, um abandono àquela graça divina. Assim deve ser a nossa vida, porque a fé ela nos cura profundamente, tocando a nossa consciência, purificando a nossa consciência, purificando o nosso coração e motivando a nossa vida a uma prática verdadeira daquilo que é o caminho para o reino dos céus, para que a gente não se iluda com terras prometidas, mas que nós possamos crescer dia após dia nessa capacidade de corresponder esse chamado de Deus, que é sim o chamado para o reino dos céus. E assim como aquele cego, depois de curado, possamos sair glorificando a Deus, seguindo Jesus Cristo, glorificando a Deus porque a obra, quando acontece na nossa vida,
nós transbordamos a glória de Deus, manifestamos o reino de Deus já nesta terra. E assim brota da nossa vida o verdadeiro louvor, esse louvor de ação de graças, esse louvor que nos auxilia a experimentar a vida do próprio Deus a cada dia e faz com que nós transbordemos esse louvor para a vida dos nossos irmãos. E assim, cada vez mais, nós vamos mergulhando nessa experiência divina, essa experiência de sermos curados de nossas cegueiras, para contemplar a presença de Deus em nosso meio, para contemplar a meta final e principalmente contemplar o verdadeiro caminho de salvação, que é Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.